Erwin Smith vive em um mundo onde a sobrevivência depende de mentiras bem contadas. Mentiras que mantêm soldados marchando. Mentiras que transformam medo em disciplina. Mentiras que dão sentido à morte. Criado por Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin nunca foi apenas uma narrativa sobre titãs ou guerras. A obra se constrói sobre um eixo mais desconfortável: o custo psicológico de lutar por algo maior do que a própria vida, especialmente quando esse algo talvez nem exista. Dentro desse universo, Erwin ocupa uma posição singular. Ele não é o mais forte, nem o mais cruel, nem o mais impulsivo. Ele é aquele que carrega o fardo de decidir quem deve morrer e por quê. Desde o início, Erwin se apresenta como líder visionário, estrategista brilhante, comandante disposto a sacrificar tudo pelo avanço da humanidade. Mas essa imagem pública encobre um conflito silencioso e corrosivo, a dúvida sobre a legitimidade de seus próprios atos. O tema central de Erwin não é heroísmo, é culpa. E a pergunta que atravessa toda a sua trajetória não é se o sacrifício vale a pena, mas se ele tem o direito de exigir dos outros aquilo que, no fundo, ele deseja para si, uma resposta definitiva para o sentido de tudo isso. A estrutura psíquica de Erwin se organiza em torno de uma perda precoce, mas, acima de tudo, de uma responsabilidade mal elaborada. Quando criança, Erwin presencia a morte do pai após este questionar publicamente a versão oficial da história da humanidade. A mensagem que se instala não é apenas a dor do luto, mas algo mais profundo. Pensar é perigoso. Questionar pode matar. Na psicanálise, eventos desse tipo frequentemente geram o que se chama de culpa estrutural, não ligada a um ato cometido, mas à própria existência do desejo. O desejo de saber, o desejo de compreender, o desejo de ir além do que é permitido. Erwin cresce carregando a sensação de que sua curiosidade custou uma vida. Mesmo sem ter agido diretamente, ele se percebe como elo causal da tragédia. Essa culpa não desaparece, ela se transforma em motor. Ao ingressar no corpo de exploração, Erwin não busca glória nem reconhecimento, ele busca validação retroativa. Cada avanço além das muralhas funciona como uma tentativa inconsciente de justificar a morte do pai. Se a verdade existir, então o sacrifício não foi em vão. O problema psicológico surge quando o objetivo deixa de ser apenas descobrir a verdade e passa a exigir corpos como pagamento. A trajetória de Erwin Smith não se organiza em torno do heroísmo, mas da culpa. Uma culpa que não nasce de um ato consciente, mas de um desejo infantil que jamais encontrou elaboração. Na infância, Erwin compartilha com o pai uma suspeita proibida. A história ensinada dentro das muralhas não é verdadeira. Esse desejo de saber não é neutro. Em termos freudianos, trata-se de uma pulsão epistemofílica, o impulso de conhecer aquilo que foi interditado. Quando o pai é silenciado pelo Estado, esse desejo não desaparece, ele se transforma em culpa inconsciente. Freud descreve que o sujeito pode se sentir culpado não pelo que fez, mas pelo que desejou. Erwin não matou o pai, mas seu desejo de saber participou simbolicamente daquele desfecho. Essa culpa não encontra objeto claro e por isso se infiltra na personalidade inteira. É nesse ponto que Erwin começa a construir sua identidade adulta. Ao entrar no corpo de exploração, Erwin não busca glória nem reconhecimento, ele busca reparação. Cada expedição além das muralhas funciona como uma tentativa inconsciente de justificar a perda original. Se o mundo for realmente maior, se a verdade existir, então a morte do pai poderá ser integrada a uma narrativa de sentido. Caso contrário, ela permanecerá absurda e insuportável. Aqui, Freud oferece outro conceito central: formação reativa. Quando um desejo gera angústia, o sujeito pode organizar a personalidade inteira em oposição aparente a ele. Erwin reprime o desejo individual e constrói a imagem do líder racional, frio, estratégico, não porque não sente, mas porque sentir ameaça desorganizar sua estrutura psíquica.
Isso explica sua postura nas reuniões militares, sua calma diante da morte e sua capacidade de enviar soldados ao sacrifício. Não há sadismo ali, há controle. O controle funciona como defesa contra o colapso da culpa. Cada decisão que resulta em mortes reforça um ciclo psíquico específico. Quanto maior o número de mortos, maior precisa ser o sentido final que justifique tudo isso. Freud chama isso de compulsão à repetição. O sujeito retorna incessantemente ao mesmo ponto traumático, tentando dominá-lo retroativamente. Irwin repete o trauma do pai em escala coletiva. Ele conduz jovens à morte da mesma forma que o sistema conduziu o pai. A diferença é que agora ele ocupa o lugar de quem decide. Inconscientemente, isso lhe oferece uma ilusão de domínio sobre aquilo que, na infância, foi vivido como impotência. Essa dinâmica atinge seu ápice na cena em que Irwin admite a Levi seu verdadeiro desejo. Não era a salvação da humanidade, mas chegar ao porão. Esse momento é psicologicamente devastador, porque rompe a narrativa defensiva que ele construiu por anos. Pela primeira vez, o desejo reprimido emerge à consciência. Segundo Freud, quando o desejo reprimido se torna consciente, o sujeito é forçado a se confrontar com sua própria responsabilidade psíquica. Irwin percebe que sua liderança, seu discurso heróico e seus sacrifícios coletivos sempre estiveram contaminados por uma motivação íntima. Esse reconhecimento produz uma ruptura interna irreversível. Na carga final contra o exército de Zeke, Irwin toma uma decisão que não pode ser compreendida apenas como estratégia militar. Ela é um ato psíquico extremo. Ao escolher morrer sem alcançar o porão, Irwin realiza algo raro. Ele renuncia conscientemente ao desejo que organizou toda a sua vida. Freud aponta que a culpa inconsciente exige punição. A morte de Irwin não é apenas sacrifício altruísta, ela funciona como fechamento simbólico de um ciclo de culpa que nunca encontrou elaboração. Ao morrer, antes de alcançar a verdade, ele interrompe a compulsão à repetição. Irwin Smith não encontra paz. Ele encontra consistência. Sua trajetória não culmina em redenção emocional nem em libertação da culpa. Ela culmina em um ato de lucidez extrema. Reconhecer que nem todos podem se permitir buscar respostas. Alguns precisam sustentar o peso da mentira para que outros possam avançar. Do ponto de vista psicológico, Irwin representa o sujeito que sacrifica o próprio desejo para manter o tecido simbólico do grupo intacto. Ele aceita morrer não como herói, mas como alguém que compreendeu que sua existência havia se tornado funcional demais para ser humana. Filosoficamente, sua decisão ecoa uma pergunta incômoda. Até que ponto viver apenas para si é moralmente aceitável quando tantas vidas já foram gastas em nome de uma promessa? Irwin não morre acreditando que tudo fez sentido. Ele morre assumindo a responsabilidade de sustentar esse sentido para os outros. E talvez a pergunta final que Shingeki no Kyojin nos deixa através dele seja esta: quantas pessoas continuam liderando, lutando e sacrificando partes de si, não porque acreditam plenamente no caminho, mas porque sabem que parar significaria admitir que o preço foi alto demais? Irwin Smith não venceu o mundo. Ele apenas se recusou a fugir daquilo que ajudou a construir. E em um universo onde quase todos tentam escapar da culpa, isso talvez seja a forma mais rara de coragem.